Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste neste programa da Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, a APNC. Este é o programa APNC com você. É um programa de debates descontraídos sobre temas diversos de utilidade aos profissionais de numerologia cabalística, aos profissionais diversos que podem utilizar a numerologia como um suporte nas suas atividades e ao público em geral que se interessa pela numerologia como uma ferramenta, um instrumento, um método de autoconhecimento. A Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística é uma entidade privada e democrática sem fins lucrativos que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, oferecendo-lhes suporte, legalidade e benefícios por meio de parcerias com fornecedores de serviços essenciais ao seu exercício profissional. Além disso, visa unificar preceitos fundamentais da numerologia cabalística em torno de suas bases científicas e psicológicas, como um recurso eficaz de autoconhecimento e harmonização de vidas humanas e de empreendimentos corporativos também. A APNC quer também ser uma fonte de referência para quem busca um profissional de numerologia cabalística, seja para fazer o seu mapa pessoal ou para uma consultoria empresarial. Os profissionais associados são referendados por um código de ética e postura profissional. Aqui, na APNC, o consulente, aquele que procura e que usa os serviços de um profissional de numerologia cabalística, tem ainda um canal aberto para comunicar, elogiar e até mesmo denunciar os profissionais que não tiverem uma conduta ética e uma postura responsável como profissionais. Bom, hoje nós temos como tema de debate o seguinte: como a numerologia pode ser útil e aplicada para os profissionais que atuam com outras ferramentas de terapias holísticas. E nós temos 3 convidados especiais aqui que vão participar desse debate conosco. Eu vou chamar pela ordem alfabética para que se apresente. Primeiro, a Cristiane Zorzetto. Cristiane é psicóloga. Cristiane, por favor, se apresente e diga-nos o que você faz, qual é a sua atividade, como você atua. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga e trabalho diretamente hoje na área de treinamento. Nós temos um instituto que se chama Instituto Ser Integral e trabalhamos com treinamentos corporativos na área comportamental. E eu atuo com todos os treinamentos e com o meu conhecimento de psicóloga. E também acredito muito nos números, porque trabalho com códigos Grabovoi, que eu acredito que nos ajuda muito a potencializar tudo que a gente quer, todas as nossas terapias, através dos números, das frequências numéricas. Então, eu trabalho com as pulseiras que têm os códigos Grabovoi. Depois, se eu tiver oportunidade, eu explico um pouquinho mais e falo sobre isso. Muito bem, muito obrigado, Cristiane. Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade aqui na nossa sala de debates. Agora é a vez da Lila Cassiani, que é consultora energética. Lila, por gentileza, se apresente e diga-nos como é a sua atividade profissional. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Eu me chamo Lila Cassiani e trabalho com consultoria energética através do uso da mesa psiônica. O que a mesa, né? O que essa ferramenta e a consultoria lá propõe, oferece? A identificação, primeiramente, de energias, de bloqueios inconscientes, energias que estão realmente trazendo algum impedimento, algum bloqueio, algum fluxo da área da pessoa. E faço, então, através da identificação, a remoção e harmonização dessas energias. Então, qualquer pessoa pode estar usufruindo, né, dessa consultoria.
ela é hoje totalmente online e eu estou muito, muito feliz em estar aqui contribuindo, porque a numerologia também já fez parte do meu autoconhecimento e da minha expansão. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Lila. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade aqui conosco na nossa sala de debates. E agora, o Milton Friedrich, constelador familiar. Milton, seja muito bem-vindo e diga-nos como é o seu trabalho. Então, bom dia, sou Milton. A minha formação inicial é em naturologia, me especializei em iridologia e hoje constelador familiar e trabalho na psicogenealogia. Trabalho nesta área já há 17 anos e dentro da psicogenealogia a gente usa muitos números, né? Então eu estou muito lisonjeado por fazer parte, né, desta equipe, aprender um pouco mais, até questionar um pouco, né? Então é maravilhoso, né? Trabalhar com as datas de nascimento, com as datas de casamento, aberturas de empresa, as datas são um marco, né, onde a gente finca a nossa identidade na nossa vida. Então, estou muito feliz e lisonjeado por fazer parte desse momento aqui, desse debate. Gratidão. Muito obrigado, Milton, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade também. E eu vou introduzir o tema aqui com algumas questões e vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal no uso da numerologia como suporte na psicoterapia. Eu atuei como psicoterapeuta holístico por 15 anos, fechei o consultório devido à escola de numerologia cabalística, que me tomou todo o tempo e eu tive que optar. Mas a numerologia foi um suporte extraordinário, grande facilitadora nos processos, principalmente de anamnese, de identificação dos bloqueios, identificação das características de personalidade das pessoas, identificação das limitações que as pessoas se impuseram ao não aceitarem-se ser o que são de fato, e os números são muito precisos nessa indicação, quando eles apontam, por exemplo, o nosso direcionamento vocacional, o nosso chamamento vocacional, o nosso posicionamento no mundo, na vida, e os recursos que nós temos para desenvolver esse plano de vida. Foi uma ferramenta extraordinária, me ajudou muito, facilitou muito os processos que às vezes demorariam 2, 3 sessões para se chegar a um contexto completo da vida daquele ser humano, investigando, e com os números, isso é muito rápido e muito preciso, né? Então, encurta caminho. Bom, o que nós podemos identificar num consultório, numa terapia, qualquer que seja, por exemplo, o que nós podemos identificar, talvez, os números da pessoa? Aquelas características dela que não estão sendo, por exemplo, expressadas autenticamente e que aparecem como bloqueios diversos, limitando o seu desenvolvimento dos seus verdadeiros potenciais, e que acabam desembocando numa ansiedade, numa depressão, num desequilíbrio energético, num desequilíbrio psicológico ou até mesmo uma doença física. Nós conseguimos identificar, por exemplo, certas situações que parecem inexplicáveis. Por que essa pessoa tem certas dificuldades em algumas áreas na sua vida, né? Através das lições kármicas, dos débitos kármicos, nós conseguimos identificar situações que esta pessoa traz da sua infância, por exemplo, muitas vezes até traumáticas, da sua primeira experiência dentro do cenário familiar. Isso se identifica pelos números do seu primeiro ciclo de vida, do seu primeiro momento decisivo, do seu primeiro desafio, como ela vivenciou a experiência dentro do cenário familiar, como ela absorveu os acontecimentos, como ela absorveu a relação dos seus pais para com ela. Tudo isso nós conseguimos identificar e ajuda muito
no processo terapêutico. Isso foi o que fez parte da minha experiência, esta foi a minha experiência. E eu vou pedir agora, vou começar com a Rosa, que tem uma experiência como terapeuta também, de colocar isso. E depois, livremente, cada um vai colocando, e os nossos convidados também podem ficar à vontade para intervir e fazer perguntas a hora que quiserem. Rosa, por favor, como foi a sua experiência na sua atividade quando você trouxe a numerologia e depois você acabou se direcionando praticamente só para a numerologia, né? Mas como é que foi isso no início? Certo. Obrigado aí por iniciar, né, pela oportunidade de iniciar. Obrigado pelos convidados que estão aqui, a todos os colegas. Então, eu comecei, né, trabalhava com as terapias, fui fazendo, né, uma e outra e tal. Quando a numerologia chegou, eu tive aquele pensamento de mais uma ferramenta para ajudar nas terapias. Então, eu já, primeiramente, tive esse pensamento mesmo. Mas como isso poderia me ajudar, né? Então, eu fazia atendimentos, né, de sessões como um reiki, mas não ficava só no atendimento, na aplicação em si de um reiki, né? A pessoa precisava, eu sentia, ela já chegava e já sentava na mesa, né, na cadeira, na minha frente, primeiro para falar, primeiro para expor toda aquela dor dela, e eu tinha que dar, lógico, aquela atenção para ela, né? E, né, não era minha área, né, como psicólogo, nada parecido, mas eu estava ali para escutar, né? E aí sim a gente passava para um atendimento de fato. E quando chegou a numerologia, eu comecei, opa, né? Eu vou usar alguns pontos aí da numerologia para até conhecer um pouquinho mais essa pessoa. Porque que acontece? Ela está na tua frente, tu vem com uma anamnese, com algumas perguntas, que eu fazia, então vou elaborar umas perguntas, né? Vou fazer uma anamnese. Mas ela ali, na hora, ela pode mentir, né? Ela mentir para ela mesma, e aí ela expõe isso. Então, ela poderia falar o que ela quisesse, né? E muitas vezes, na verdade, não era o que realmente se apresentava. E com a numerologia, eu brincava e dizia, olha, agora tem uma ferramenta aqui que tu não vai conseguir mentir, não, vai saber a verdade. Então, eu identificava a personalidade dela ali, eu identificava o cenário que ela estava naquele momento, os desafios que ela estava passando, e conseguia apresentar para ela, né, o porquê de algumas coisas estaria acontecendo. Aí começou a fazer mais sentido, começou a otimizar mais aquele momento que eu tinha antes da prática da sessão, aí íamos para a prática, quando retornava, a pessoa não tinha mais aquela questão de senta novamente e fala mais um pouco, e descarrega mais um pouco, ela já saía, nossa, Rosa, e isso e aquilo fez sentido, e eu, opa, né, adorei. Então, era uma prática de implemento naquela atividade ali que eu fazia, naquele atendimento, né? Quando eu passei para o modo online, que eu comecei a ficar mais com a numerologia mesmo, teve momentos assim também, né, de consultas, de consultorias, e aí foi, né, consultorias mais empresariais também, onde eu fui colocando a numerologia. Então, na parte de terapias, ela foi bem essencial para mim, né? Chegou assim para me dar uma mais segurança de realmente quem é aquele serzinho que está ali na minha frente. Crianças, os pais traziam crianças, e a criança, né, ela vem para fazer só receber a aplicação do reiki. Mas o que eu fazia? Eu já estudava ali, né, por liberação, na intermédio dos pais, e conhecia um pouquinho mais quem é essa personalidade aí que está se formando, e aí eu até poderia passar essa informação como um guia, né, como um manual, que a gente sempre fala, os filhos não vêm com manual, né, ó, pronto, aqui estou entregando o manual do seu filho, e aí os pais também começavam a entender quem realmente era, né, aquele seu filho, quem era aquela pessoa ali que estava com ele na família. Então, para o meio familiar também ajuda bastante, porque aí o casal também consegue se reconhecer, consegue entender um pouquinho mais as limitações do outro, compreender um pouquinho mais e conhecer, né? Então, entra muito o autoconhecimento aí de toda a família. Muito bem, Rosa, muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência. Por favor, o plenário é livre.
André, Josi, Sandra, vocês convidados querem colocar alguma pergunta? Fique à vontade. Esse é o programa de conversa descontraída, que não tem uma regra rígida. Vamos batendo papo, conversando. Eu tenho uma pergunta, na verdade, fazer uma introdução, porque eu também já fiz o meu mapa numerológico, e realmente a Lila Cassiane, a minha marca hoje, é baseada no mapa numerológico, no meu mapa, e realmente foi algo bem intencional mesmo para aquele objetivo, então, o objetivo que eu tenho interesse. E uma dúvida que surgiu é, por exemplo, se existe alguma ligação, se existe alguma informação dentro do mapa numerológico que possa definir a manifestação de alguma doença, né? Se a gente consegue, então, identificar já no mapa numerológico algumas tendências. É isso, obrigada. Lila, eu tenho muito cuidado com essas questões delicadas, digamos assim, porque quando você passa uma informação dessas para uma pessoa que vem até você, geralmente vulnerabilizada, ela absorve aquilo sem o filtro de discernimento. E muitas vezes a maneira como nós colocamos isso pode fazer com que ela desenvolva aquela doença. Bom, se existem maneiras de identificar tendências, claro que existe. Claro que existe, mas elas não são mágicas da maneira como muitas pessoas colocam por aí. Como que nós identificamos? Quando você percebe que a pessoa está desalinhada com o seu propósito de vida, desalinhada com o seu chamamento vocacional, com o seu posicionamento, desalinhada com a expressão natural das características da sua personalidade, dos seus talentos, dos seus dons inatos, quando ela está em desarmonia com essa natureza, e nós identificamos isso pelo mapa, porque o mapa tem uma precisão extraordinária, é uma tendência e um sinal que nós temos para orientar essa pessoa, instruir ela a se reposicionar na vida. Existem algumas situações, por exemplo, como nós tem dentro da numerologia cabalística, de identificar pela combinação do número de desafio com o número de destino, ciclo de vida, momento decisivo. Mas eu acho essa questão muito delicada, controversa e não comprovada suficientemente ainda para se usar essa tabelinha aí. Tá? Então, tem uma certa restrição quanto a isso. Eu sempre coloco a coisa como uma ciência, que deve ser usada e aplicada como uma ciência com muita seriedade. Quando você identifica o cenário da vida da pessoa e você identifica que ela não está vivendo dentro desse cenário de acordo com ele, obviamente que ela está em desarmonia e toda desarmonia vai desembocar mais cedo ou mais tarde numa doença. Nós sabemos disso. Não sei se ficou respondida a sua questão, Lila. Sim, ficou bem claro. Obrigada, fez sentido. Muito bem. Microfone aberto. Cristiane. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Para mim ainda é um pouco novo o mapa, né? E eu gostaria de entender o seguinte: eu já ouvi dizer que existe um mapa pessoal, um mapa, por exemplo, do seu negócio, da empresa, da sua assinatura, da sua marca. Então, eu gostaria de entender como que uma pessoa pode escolher ou por onde ela deve começar a fazer esse estudo para ela. Cristiane, veja bem, o mapa pessoal é o mapa da vida de um ser humano. A empresa é outra coisa. A empresa, você tem a possibilidade de fazer o estudo e da configuração da razão social, nome, fantasia, marca, e tudo isso você consegue fazer esse estudo e harmonizar de acordo com uma configuração numérica apropriada. Mas a grande aplicação da numerologia dentro das empresas, e que ainda não está sendo utilizada, é como uma ferramenta de gestão de pessoal. No momento em que as empresas adotarem isso, primeiro, os processos seletivos vão ser muito mais rápidos, mais eficazes e desburocratizados. Segundo, vai minimizar muito o índice de conflitos
dentro das empresas, porque nós sabemos que muitas vezes os conflitos acontecem por insegurança do chefe, que foi promovido no momento errado, não estava no momento de ser promovido, ou colocado na função que não é compatível com as suas características. E nesse aspecto a numerologia é precisa. O resto, por exemplo, a assinatura. Bom, com relação à assinatura, tem uma grande polêmica por aí, muita coisa sendo difundida de maneira equivocada, como se a assinatura fosse algo mágico para você ganhar dinheiro, ficar rico, prosperar, porque agora você faz uma assinatura de acordo com a sua atividade profissional e você vai ter sucesso. Isso tudo é fantasia, isso não é numerologia. Você sabe muito bem que quando você assina um documento, você coloca um carimbo íntimo, dizendo, eu dou fé a esse documento. E se você olhar para a sua assinatura da maneira como você escreve ela, você tem manifestado nela o padrão dos seus conteúdos íntimos, o padrão das suas atitudes, que vem das suas crenças. Isso eu observei no consultório. Eu comecei a perceber que a assinatura dos meus clientes refletia os seus conflitos, aqueles conflitos que eles traziam na terapia, estavam na sua assinatura. Então, eu percebi, bom, a assinatura é um carimbo que manifesta um padrão cultivado internamente, que vem das crenças, etc. Padrão de atitudes, vamos dizer assim, postura interior. Ora, quando você usa uma nova assinatura elaborada, planejada corretamente, ela é uma ferramenta de redirecionamento disso, nada mais do que isso. Ela vai te alinhar, ela vai ajudar, vai trabalhar no alinhamento das suas atitudes adequadamente com o seu propósito de vida. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito lá fora e aqui dentro. Isso é um trabalho que tem que ser feito. A assinatura por si só não vai fazer milagre nenhum. É por isso que tem muita gente decepcionada com isso, né? Eu muitas vezes recebo pessoas e alunos até que vêm fazer o curso comigo e me contam uma mesma história. Olha, eu fiz o meu mapa com fulano lá há 3 ou 4 anos, e ele me deu uma assinatura e me garantiu que eu ia ter prosperidade na minha vida e não aconteceu. Claro que não. Claro que não. Se você pega essa caneta como um amuleto, ele é um apoio mental. Enquanto você tiver fé 100% aqui, vai potencializar a sua mente. Assim, por exemplo, se falamos em reiki, se usa os símbolos do reiki para quê? Para transmitir energia, potencializa. Mas se você duvidar uma fração de segundo do seu amuleto, ele deixa de ser um potencializador e não acontece mais. E a assinatura não é amuleto, né? Então, tem muitas coisas ainda que precisam ser esclarecidas, melhor esclarecidas nesse meio da numerologia, porque ela é uma ciência. É uma ciência muito séria, né? Não sei se ficou respondida a sua questão, Cristiane. Ficou, sim, muito, muito clara e com muito mais informação. Muito obrigada. Muito bem, agora fique à vontade. Quem quiser intervir e fazer os seus comentários. Josi, você abriu o microfone, por favor. Isso. Eu estou muito curiosa desde que a gente montou a pauta do programa, né, a respeito do conhecimento de todos os convidados, né, do que a numerologia ia ou ser introduzida ou já ter algum tipo de experiência com ela. Agora, me chamou muito a atenção o Milton. Aí, Milton, como é que faz? Eu não tenho conhecimento nenhum a respeito de constelação familiar, né? E nem das outras técnicas que você usa. Dava para você falar um pouquinho para ver se eu consigo entender alguma coisa? Com certeza. Assim, meu atendimento, o primeiro caminho que eu faço é um genossociograma, que é pegar o quê? As datas de nascimento, datas de morte, casamento, todas as datas importantes que essa família tem. Isso equivale a minhas datas, as datas dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós. Através dessas datas, eu consigo linkar os destinos de cada um, né? Como estão ligados os destinos de cada indivíduo.
Então, ontem até dei uma estudadinha e eu queria fazer essa pergunta realmente, se já existe algum numerólogo que trabalha com a numerologia transgeracional, né? Avaliando o número de cada membro da família e vendo os links, as suas dificuldades, os seus medos, né? E ontem eu fui dando uma lida referente a isso também, e eu fui fazendo dentro da minha árvore, né? E fui somando a data de nascimento de cada um e reduzindo o número e vendo, né? E para minha surpresa, dentro das quatro gerações, eu sou o único número 1, né? Então não existe nenhum número 1 em 4 gerações. Então, os desafios, né, todo o processo, algo novo. Então, esse conhecimento da numerologia, ele nos traz mais autoconhecimento. E se eu fosse ser parecido, como eu vi alguns números se repetirem dentro do processo, a minha irmã com a minha avó, então eu já percebi algumas repetições que a minha irmã trouxe da minha avó, alguns sentimentos, e ali a gente consegue desmistificar ou desmaranhar aquele sentimento que a minha irmã trouxe da minha avó e que já estava incutido até dentro da numerologia, é uma forma de comprovar, né, que realmente está ocorrendo isso, né? Mas isso para mim ainda é um conhecimento novo, eu estou testando, estou conversando muito com a Rosa, né? Conversando um pouco, né? Nem conversei com o Luiz, ainda quero marcar uma conversa com o Luiz para falar sobre essa situação também e ampliar esse conhecimento que eu ainda estou iniciando, na realidade, né? Não sei se eu respondi essa pergunta, né? Mas isso bem cabe dentro da psicogenealogia, né? Que é uma técnica fugiu o nome dela agora, do Alejandro Jodorowsky, que criou a psicomagia, e tem mais uma outra que criou a psicogenealogia, trazendo isso junto com a constelação familiar, né? Então, é o estudo da árvore familiar, né? E a constelação, após todo esse estudo, né, a gente faz a constelação, então, pontual, aquilo que realmente a pessoa está precisando desmaranhar dentro do sistema familiar, né? Obrigada, Milton. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas... Respondeu sim. Eu tinha muita curiosidade de saber. Muito interessante o seu trabalho, Milton. Muito interessante mesmo. A numerologia, como eu sempre digo, é uma ciência, né? Ela não tem limites. Ela não está fechada a um pacotinho de um sistema que elabora mapas. Ela te permite estudar tudo o que você quiser através da linguagem dos números. E me parece que essa sua aplicação, esse seu trabalho aí, ele remete a uma coisa muito interessante, que é a hereditariedade, né? As ligações hereditárias que se formam dentro do contexto familiar. Acho que dá para levar esse estudo adiante aí, talvez juntar um grupo, talvez através da própria associação, e tem muita coisa interessante aí para ser estudada, com certeza. André, você abriu o microfone, por favor. Até aproveitando o que o senhor falou agora, para estudar essa questão da ancestralidade ali, nós podemos pegar pela numerologia, por exemplo, e analisar os sobrenomes, né? Os sobrenomes que existem nas famílias, né? Perfeito. E eu tenho feito isso, Milton, de uma forma assim, não ativamente, mas observando muitos consulentes que me aparecem, e aí eu começo a fazer alguns questionamentos com relação a comportamentos familiares. E eu tenho encontrado algumas tendências, né? E alguns números que eles representam uma família que ela é mais, mais assim, empreendedora, vamos dizer assim. Então dá para identificar, poxa, eu peguei uma família que tem 7 irmãos, e eu falei para ele, olha, essa família aqui, ninguém é funcionário, todo mundo é empresário. O cara falou, André, os 7 irmãos são empresários, não tem ninguém funcionário, ninguém é preso. Então, nós conseguimos encontrar certos padrões, né? Então, é muito importante, né, considerar uma questão aqui, que eu falo para todo mundo, as ferramentas que existem de autoconhecimento, elas se complementam, elas se convergem todas para o mesmo objetivo, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui a numerologia e colocar no contexto que o professor aqui,
o Luiz, ele colocou na psicoterapia, quando ele atendeu, que ajudou no processo, né, dele identificar aquela pessoa. Então, os próprios terapeutas, tendo o conhecimento da numerologia, eles vão, além de acelerar o processo deles, eles vão contribuir com o processo do próprio consulente, ou seja, maximiza todo o sistema, né? Nós conseguimos identificar e ajudar, e também ser ajudado, né? Porque nós sabemos, né, abrindo um pouquinho de aspas, que o tempo, ele é muito importante, né, nessa nossa jornada aqui, cada dia mais parece que temos menos tempo. Então seria isso aqui mesmo a minha contribuição com essa reunião de hoje. Muito obrigado a todos aqui, vocês por estarem conosco. Muito bem, obrigado, André. Excelente. Mais alguém? Sandra, tem alguma colocação? Não? Bem? Josi, por favor. Oi, então é só uma constatação. A cada vez que a gente estuda a numerologia e você começa a conhecer outras técnicas, outras ferramentas, você vai vendo que a numerologia ela é tão vasta quanto a diversidade humana, né? Ela não tem fundo, gente. Cada vez que você entra, você vai mais fundo, e tem mais questões, e tem mais coisas, e tem mais entrelaçamentos. Então, eu estou achando isso assim fantástico. Eu comecei a perceber na astrologia. Astrologia, eu gostava muito, mas não me dava todas as respostas que eu queria. Juntando a astrologia com a numerologia, foi uma complementação muito rica. Ela me deu comprovações e me deu detalhes que a astrologia não dá. Então, cada vez deixa a gente mais pasmo isso. Eu e a Josi, é interessante, né, Josi, você trazer isso, porque nós fazemos alguns encontros para debater, né, o assunto, e é infinito quando você entra, né, na numerologia. É igual a ciência, né? Ela descobre uma resposta e abre mais 10 perguntas, né? Sim, mas é uma ciência, André, é uma ciência. Essa que é a beleza. E é assim que nós temos que encarar e estudar e aplicar a numerologia. Ela não tem limites. Os métodos e sistemas são apenas, vamos dizer assim, maneiras de se aplicar para esta ou para aquela finalidade. Nós não podemos ficar restritos a um método, a um sistema, né? Por exemplo, nós temos o que chamamos de numerologia cabalística. Ela está sistematizada para determinada finalidade, que é o autoconhecimento, conhecer o ser humano. Mas o quanto nós podemos ampliar os horizontes, mesmo dentro desse contexto e fora dele? Por exemplo, com o trabalho que o Milton faz, é uma outra abordagem. Tem tantos métodos, tantos sistemas, tantas coisas que podem ser estudadas. O segredo de tudo, me parece, que é conhecer as chaves, né? E as chaves são os números. Quando você conhece bem os números, você acessa a bancos de dados, não sei onde, alguns dizem no arquivo acástico, na mente universal, na mente de Deus, não importa, nós acessamos um banco de dados com informações preciosíssimas que revelam sobre nós, sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Cristiane, você quer falar? Sim, queria aproveitar exatamente a fala do senhor sobre o poder desses números, essas ferramentas, né? As chaves que nós podemos abrir. Eu não sei se é pertinente, mas eu gostaria de saber se eu posso falar um pouquinho sobre os códigos Grabovoi, que é uma ferramenta que eu trabalho, que é através de sequências numéricas, do poder e da frequência que esses números têm para acessar coisas que nós desejamos em determinadas áreas da nossa vida. Claro que pode. É mais uma abordagem de numerologia, porque o que é numerologia? É o estudo, vamos chamar assim, das coisas através dos números. Então, esse trabalho do Grabovoi é também numerologia, é uma forma de numerologia, uma forma de estudar e de harmonizar as coisas por meio dos números. Por favor.
Sim, como o senhor mesmo falou sobre, é uma ciência, né? Então, a pessoa que descobriu tudo isso e desvendou esse mistério foi o Grigori Grabovoi, que ele é um cientista matemático e numerólogo russo, e ele descobriu a frequência que existem na combinação de números, na composição de séries numéricas, para alcançar o nosso desejo. Então, na verdade, o que tem nesses números seria como um pedido nosso, uma fala, uma frase daquilo que nós desejamos. E o grande mistério, o segredo de tudo isso, por que trabalhar com números e não falar exatamente aquilo que se deseja, né? É porque no momento em que você faz o seu pedido através da série numérica, você pula um determinado momento do seu inconsciente. Por exemplo, se eu vou pedir dinheiro, vou pedir alguma coisa, ao mesmo tempo em que eu faço o meu pedido, eu coloco julgamento, dúvida, insegurança, medo, ansiedade pela necessidade que eu tenho. Eu preciso de um determinado dinheiro para pagar uma conta, assim, assim. E no momento em que eu faço o pedido e coloco a minha necessidade, eu também, inconscientemente, eu sei essa vontade minha, mas eu já uso o meu repertório de experiências, de soluções. Então, eu já imagino como esse dinheiro pode chegar até mim. Então, por exemplo, se eu trabalho com roupa, eu penso que eu preciso fazer uma venda de 10 roupas para conseguir esse dinheiro. E daí, automaticamente. E o poder dessas séries numéricas de emitir o seu pedido através delas é exatamente você não colocar julgamento, não colocar dúvida, não determinar de que forma esse dinheiro vai chegar e você permitir que o universo haja para que você tenha acesso a essas coisas. São as infinitas possibilidades que nós não devemos controlar, mas sempre desejamos controlar, né? E assim pode funcionar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses códigos Grabovoi, que são uma ferramenta que eu uso muito no meu trabalho. São várias séries numéricas para várias áreas da sua vida que podem ser trabalhadas. E eu gostaria de estar esclarecendo isso e compartilhando com vocês um pouquinho desse conhecimento. Muito bem, Cristiane, obrigado. Veja bem, você falou uma coisa interessante. Por que nós não nos comunicamos com essa linguagem? Por que nós não... os números são uma linguagem universal. E veja que coisa interessante. Santo Agostinho, filósofo, clérigo, santo católico. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante. Os números são a linguagem universal ofertada por Deus aos humanos como confirmação da verdade. Veja quem foi que falou isso, Santo Agostinho. Ele não era nenhum numerólogo, ele não era nenhum, sei lá filósofo qualquer. É um homem de igreja, um homem de religião, um homem que tinha uma conexão, um místico. Santo Agostinho era um grande místico, tinha uma conexão espiritual muito forte. E ele nos fala uma coisa dessas. E agora vejam como nós ainda utilizamos os números como brinquedos. Para botar uma chavezinha aqui, para fazer uma coisinha ali, para como você disse, né? Querer controlar e ganhar o dinheiro. Ora, com os números você cria fluxos. Você estabelece uma linguagem que comunica as coisas, você cria fluxos, ordena, mas você não pode ter o controle de tudo. Né? É muito interessante isso também. É mais uma abordagem mostrando que a numerologia é uma ciência sem limites. Muito bom. Eu só queria colocar sobre os nossos convidados, né, que eu tive a experiência de conhecer um pouquinho mais. Eu já conhecia um pouco sobre os números Grabovoi, inclusive eu achava o máximo, né, fazer aquelas sequências e tudo mais, e na época que eu conheci, foi bem junto com a numerologia, então, engraçado, né, veio tudo que era número possível que tinha que vir, veio no momento, e eu fazia essas sequências, né, e aí, através dos encontros, né, de uma rede de negócios, conheci a Cristiane,
e adquiri até uma das pulseirinhas, né, do projeto que ela desenvolve. Ela está mostrando ali, né, as pulseirinhas são lindas, e peguei para minha mãe, né, ó, vamos uma prosperidade aí para ti, porque, né, mas muito bacana, assim, muito legal. Inclusive, num momento que a gente teve, eu indaguei ela sobre, nossa, mas eu trabalho com os números, com a numerologia, né, então, como é que a gente poderia fazer isso com as pulseirinhas Grabovoi, né? Será que a gente poderia criar uma sequência, né? Então, ficou assim só uma ideia por cima, né? Outra questão aí, assim como o Milton, que a gente pode entrar, né, para um momento de estudo e levantar isso, né? E aprofundar aí nesses estudos aí, né? O Milton também, né? O Milton também tive essa análise que ele falou, que ele explicou, né, aqui para vocês, foi feito para mim, e justamente eu fiquei bem curiosa, que ele cuidava muito com relação a datas, né, data disso, data de morte, data daquilo outro, o tempo, né, ficou casado 2 anos, o outro na família 2, e eu fico observando, né, na árvore, a família inteira, tudo 2. A minha mãe, dos filhos, depois teve outro 2 anos depois outro 2 anos depois. Então, ficou uma coisa, assim, bem curiosa, realmente, com os números e com as datas, né? Isso que a gente nem entrou em questão de nome, né, Milton? Em particular, nem entramos em nome, em sobrenome, porque aí a gente ia entrar ainda mais profundo, né? Então, aí precisa mais tempo. É incrível. Rosa, você colocou uma coisa interessante, né? Eu me lembrei agora, né? Eu nasci em 1954, portanto sou modelo bem antiquado já. Tenho destino 9. O destino 9 vem da soma 27. O meu pai nasceu em 1927. Quando ele tinha 27 anos, eu nasci, com o destino 9 do número 27. Quando eu completei 27 anos, meu primeiro filho nasceu. Uau! Tem algo aí para ser estudado, né? Isso não é acaso, isso não é mero acaso, não. Eu acredito que isso tem, sim, algo que pode ser estudado na numerologia. Então, veja, quando as pessoas dizem a numerologia não é ciência, é uma pseudociência, é uma ciência, sim. Porque você tem fatos, primeiro você tem um conhecimento que é muito antigo, a numerologia ela é muito antiga, né? Um conhecimento muito antigo. Segundo, ela tem métodos e sistemas, portanto é mais um preceito da ciência. E terceiro, ela te permite fazer esse tipo de estudo laboratorial, esse tipo de estudo empírico. Então é uma ciência. Quanta coisa nós podemos estudar e compreender acerca da vida, de tudo que nós quisermos, através dessas chaves que são os números, né? Eu queria acrescentar também, agora para a Lila, né? Porque a Lila trabalha, né, com uma ferramenta que ela consegue acessar, eu já fiz, né? Sou paciente, cliente da Lila também, e com a numerologia, até falando no modo geral para todos os terapeutas, né, que é uma ferramenta realmente que pode contribuir muito para os terapeutas, para diversas terapias, né, porque encurta com o caminho, como alguns de vocês falaram, né, a numerologia a gente consegue uma precisão dela. Eu digo que ela não mente, né, tu pode vir mentir para mim numa entrevista, numa coisa assim, mas se eu tiver os teus números, né, se eu tiver ali a combinação e teu estudo, eu vou saber realmente se tu está falando a verdade, né? Eu vou saber se é essa a tua personalidade. E numa análise como a Lila faz ali, energética da pessoa, né, aquele atendimento, a numerologia poderia auxiliar muito ela, porque encurta bastante o caminho dela também, né? E poderia agregar e contribuir para que ela se aprofunde um pouquinho mais, porque eu vejo a numerologia, a gente consegue aprofundar, né? A gente consegue realmente aprofundar em muitas questões aí da vida da pessoa, né? É um mapa da vida mesmo, né? Então, acho que contribui muito para os profissionais, né, que prestam diversas ferramentas aí de terapias, né, para ter aquela precisão, aquela certeza, né, de realmente, né, quem que está ali na minha frente, quem é esse ser realmente, né, que momento que ele está, o que ele está passando, quais são os desafios dele, quais são as potencialidades dele, até para eu, né, pontuar isso também e motivar ele.
Então, muito bacana aí para os profissionais de terapia. Eu gostaria até de complementar o que a Rosa estava falando para a Lila. Se eu estiver falando besteira, você me fala, tá, Lila? Mas, por exemplo, a mesa psiônica, ela trabalha com um pêndulo, né? Alguns profissionais, sim, né, com a radiestesia, né? Alguns profissionais de numerologia trabalham com a radiestesia para poder identificar a melhor assinatura, né? Quando fala melhor assinatura, é aquela que tem mais harmonia, né, com aquele ser. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, porque igual a Rosa falou, a numerologia ela pode contribuir com o teu trabalho, mas o teu trabalho também contribui com a numerologia, né? Aquilo que eu estava falando, tudo se complementa, né? Então, por exemplo, tem como um profissional trabalhar, construir assinatura, chegar para a Lila e falar, Lila, eu tenho aqui uma pessoa, eu tenho aqui 5 opções de assinatura, e você poderia identificar aqui através desse seu trabalho? Ótima pergunta, André. A psiônica, a gente fala que ela é uma evolução da radiestesia. Ela foi fundamentada, né? Ela é fundamentada na radiestesia, mas aí depois veio, então, a mesa radiônica e a mesa psiônica agora, que realmente foi esse processo evolutivo, digamos assim, né? De percepção mesmo da parte energética. Então, hoje, com a mesa psiônica, o que eu poderia estar contribuindo não é essa questão de leitura, de adivinhamento, né? Então, realmente, a mesa psiônica hoje, ela é o quê? Ela é a identificação, então, de mais profundidades. Por exemplo, a mesa psiônica, ela trabalha, essa que eu trabalho, né, que é a rosa dourada, ela está mais focada, por exemplo, no corpo duplo etérico, que é realmente o nosso corpo energético, para eliminar, então, remover energias que possam, talvez, estar realmente tendenciando, possibilitando, né, ou às vezes até em grande probabilidade, da manifestação de alguma doença, de algum desequilíbrio em nível físico, né? Então, realmente, essa questão de assinatura, eu não seria a entrada, assim, da mesa psiônica. Lila, o seu trabalho é só presencial ou é online também? 100% online hoje, Luiz. 100% online. Muito Sim, bom. sim. Muito bom saber. Bom, nós estamos chegando ao final e eu vou fazer uma consideração aqui que foi muito interessante. Dia desses eu estava conversando com uma consultora de imagem. Quando se fala em consultora de imagem, logo vem aquelas modistas que dizem qual roupa você quer usar, tudo isso. Mas não, o trabalho dessa profissional é diferente. É consultor de imagem pessoal de fato, coerente com a tua essência. E aí, conversando, ela começou a me explicar um pouco do trabalho dela e começou a me descrever determinados perfis de primeira impressão que nós captamos das pessoas. Aquela primeira impressão que nós captamos e que muitas vezes é motivo de conflito, porque nós ficamos naquela primeira impressão e não conhecemos a essência da pessoa. Eu disse para ela, isso tem número. Isso tem número, você identifica isso com precisão por um número. Olha lá. Veja como é interessante, né? Todo um trabalho que ela faz, um estudo que demanda uma pesquisa, um questionário, tudo. Quando você puxa o mapa da pessoa, está ali o número que identifica exatamente aquela primeira impressão, aquele primeiro impacto que ela causa, e que não é a realidade, né? E ela me falava exatamente nos termos que nós falamos na numerologia. Essa primeira impressão não é a real. Ela muitas vezes é falsa. Eu digo, mas isso é o que se estuda na numerologia. Tem um número que nós chamamos de número de impressão. E ele descreve isso com precisão. Veja como são as coisas, né? Como as coisas vão convergindo para um ponto de união de todos os estudos que se faz, me parece que na direção daquilo que é
eu não digo a meta, muitos dizem que a meta, para mim, é o meio pelo qual nós alcançamos a nossa meta, porque a nossa meta é a evolução, que é o autoconhecimento. Isso está muito presente, né? Bom, nós estamos chegando ao final e eu vou passar a palavra agora a cada um de vocês para suas considerações finais, começando, claro, respeitosamente e com muita gratidão aos nossos convidados. Por favor, começando pela ordem alfabética de novo, para não criar constrangimentos, Cristiane, as suas considerações finais aqui. Quero agradecer muito essa participação, porque ter sido convidada para vir aqui e conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um de vocês, para mim, foi de grande valia, e também poder contar para vocês essa ferramenta que existe do Código Grabovoi, contar que eu trabalho com essas pulseiras, e quem tiver interesse, poder conversar um pouquinho mais comigo. Tá bom? Muito obrigada, e cada vez mais eu fico apaixonada pelos números e enlouquecida para conhecer o meu mapa. Muito obrigada. Lila. Bom, também agradeço essa participação, o convite. Foi muito bom realmente aprofundar um pouco mais sobre a numerologia. E também deixo aqui a minha recomendação, como eu já fiz, né, o meu mapa numerológico, recomendo muito, realmente traz muito autoconhecimento e realmente para a gente direcionar, então, mais as nossas metas, os nossos objetivos de vida. Muito obrigada. Milton. Bom, só tenho a agradecer. Essa participação me trouxe muitos feedbacks, muitos insights, né? Muita curiosidade, assim. Então, só tenho a agradecer a Rosa, a você, Luiz, pelo convite, né? E, com certeza, surgiu muitas ideias aqui na minha cabeça. Agradeço a cada um de vocês também pelo compartilhar. E vamos aí avante, sempre buscando conhecimento e evoluindo, né? Estamos aqui para crescer, né? Como diz Bert, né? O perfeito já estagnou, só o imperfeito pode crescer. Então, nós estamos aqui ainda para aprender muito. Estamos aí para buscar ainda muito conhecimento, tem muito mistério ainda para a gente desvendar. Gratidão, tenham todos um excelente final de semana. E agora os nossos colegas da PNC, pela ordem alfabética inversa agora. Sandra. Tem que abrir o microfone, Sandra. Obrigada, professor. Eu gostaria de agradecer a todos, porque hoje eu ouvi coisas que eu ainda não tinha ouvido, como a mesa psiônica, os códigos Grabovoi. Eu estava muito curiosa para saber como funcionava. E também em relação ao Milton, né, eu achei que a constelação familiar ela não utilizasse também tantas outras técnicas. Eu gostaria de agradecer muito e vou buscar mais informações sobre o trabalho de vocês. Gratidão. Rosa. Bom, agradecer com certeza aí a todos vocês, né? Principalmente aos nossos convidados especiais que agregaram aí com seus conhecimentos e sei que estão saindo hoje daqui com um pouquinho mais de conhecimento aí dessa ciência. E a todos que estão, né, que vão assistir essa gravação aí, né, a casa está aberta, todos os profissionais aí que queiram conhecer um pouquinho mais da associação, né, da APNC, profissionais de numerologia cabalística, e quem sabe aí a gente pode também estar recebendo outros profissionais para esse momento de bate-papo aí, né, com diversas outras ferramentas que agreguem esse conhecimento. Então, estamos abertos aí para quem quiser nos visitar, nos conhecer mais, né? Muito obrigada a todos. Josi, por favor. Mais uma vez, muito grato aos nossos 3 convidados. Assim, foi um bate-papo muito enriquecedor, né? Trouxe muitas coisas das quais eu desconhecia completamente, o que é muito bom. Então, só tenho realmente a agradecer e esperar que possa existir maior interação entre a gente. E que esse quadro possa trazer mais e mais profissionais
para a gente poder interagir e completar esse buraco, completar não, pelo menos fazer um pouco mais, trazer um pouco mais de informação para essa imensidão que é a numerologia, que a gente sempre acaba descobrindo que tem relação com todo o resto. Né? Então, muito obrigada aos colegas aí que estão sempre do nosso lado, estamos todos aí juntos para mais um programa juntos. Então, gratidão, bom final de semana a todos. André, por favor. Gratidão novamente a todos aqui pela presença, tanto os convidados aí quanto os membros. Eu gostaria de deixar uma mensagem que eu falei agora há pouco aqui, somente para nós que estávamos fazendo uma outra gravação, que eu recebi uma mensagenzinha da minha mãezinha e eu gostaria de repassar aqui para vocês, que o processo de autoconhecimento e a terapia, ela não é somente para tratar as suas feridas, mas também para você não machucar as outras pessoas, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, porque nós, fazendo a nossa parte, nós contribuímos com o todo, e nós somos o todo, né? Então, gratidão a todos. Bom, eu posso afirmar a vocês que nós tivemos aqui um momento especial. Nessa gravação, neste dia 19 de fevereiro de 2022, dia 19, arcano 19, o Sol. 19 de fevereiro de 2022, destino 9, só podia acontecer algo assim, muito especial, num cenário propício a este acontecimento. Num programa tão especial com 3 convidados especiais. Vocês não têm noção do quanto que vocês, Cristiane, Lila e Milton, nos enriqueceram. O trabalho de vocês é um trabalho belíssimo, coerente, e que se concilia com o nosso trabalho. E nós nos conciliamos com o trabalho de vocês. E acredito que podemos desenvolver estudos em conjunto que podem levar muita gente a melhorar a sua condição de vida, a se conhecer e se harmonizar com a sua natureza. Eu agradeço imensamente, em nome da associação, a vocês 3, nossos queridos convidados, aos meus caros e caras colegas de bancada, sempre presentes aqui. E este foi o primeiro programa APNC com você de 2022, e começamos com muito brilho, o brilho do sol e o brilho de vocês, nossos convidados, e o brilho de vocês também, colegas. E você que assiste a essa gravação, você que é um profissional de numerologia cabalística, venha para a associação. Aqui você se fortalece, aqui você participa dos nossos programas, aqui você tem simpósios de estudos, de atualizações exclusivos para afiliados, e aqui você tem um respaldo de uma entidade séria, que não é pessoal, que não puxa para lado nenhum, que é autônoma, independente, e pode ajudar muito você, assim como você pode colaborar muito com o crescimento profissional dos seus colegas também. E você que procura um profissional de numerologia cabalística para fazer o seu mapa, seja criterioso, investigue, questione, não faça o seu mapa com qualquer um desses que vendem mapinhas aí na internet a preço barato, que gera desconfiança. O nosso trabalho é um trabalho muito sério, um trabalho de consultoria. Nós, muito mais do que fazer mapas, nós prestamos uma consultoria pessoal para você. Nós somos profissionais capacitados a explicar o seu mapa, a orientar você na sua vida, no seu autoconhecimento. Então, quando você procurar um profissional, dê preferência aos que são filiados à APNC. Muito obrigado a todos
e até o nosso próximo programa APNC com você.